Olá, boa noite. Seja muito bem-vindo ao ND, que hoje vai falar sobre economia e estratégia. Empresários criam um grupo para enfrentamento das dificuldades impostas pelo isolamento social. É o chamado Pelotão Covid-19. E sobre esse assunto eu converso hoje, então, com Emerson Rios, empresário e idealizador do Pelotão Covid-19. Tudo bem, Emerson? Boa noite. Seja muito bem-vindo. Boa noite, Roberta. Boa noite, pessoal do ND. É um prazer estar com vocês aqui. Boa noite especial para os empreendedores que estão com dificuldade de passar por esse momento tão difícil, né? É exatamente sobre isso que a gente vai começar então agora, Emerson, falando. A gente sabe que esse tempo de pandemia, ele causa dois cenários, né? A gente tem dois problemas principais, a saúde e a economia. Hoje, como é que você avalia esse problema econômico que a gente está vivendo? Eu vejo que, num primeiro momento, nós passamos por uma fase de incerteza e as coisas começaram. Eu percebo pelos meus clientes, pelo pessoal que procura aqui, né, de que ninguém sabia para que lado ia, o que ia acontecer. E como eu trabalho especificamente com o pessoal da área de serviços, geralmente demora um pouco mais para poder perceber, porque primeiro vem o comércio, né, que deixa de receber as pessoas, e depois o comércio para de contratar serviços e a onda vai chegando. Então, eu percebi nos meus clientes um nível de incerteza muito grande e no primeiro bloco, no primeiro momento, eu acho que foi mais a incerteza. Agora começa a chegar para valer mesmo as decisões de demissão, decisão de reduzir quadro. Enfim, eu avalio que está chegando nesse momento, nessa fase da pandemia. Acho que é um momento muito triste que a gente está vivendo enquanto país, de uma forma geral, e vocês como empresários, então, mais ainda, né, Emerson? Porque essa fase que você está falando é a fase da decisão, é a fase que você tem que pensar nas famílias, quantas famílias você vai desempregar, né? O que vai ser do sustento dessas pessoas, exatamente esse é o ponto. Sim, sim. O pelotão, ele tem esse objetivo, foi nisso que a gente está se pegando mesmo, né? Muitos clientes ficavam ligando para a gente, como que a gente vai fazer? E eu também ligava, porque não é uma situação que alguém tem a resposta, ou que alguém sabe para que lado vai, né? Todo mundo está tentando encontrar um caminho e eu percebo que a conversa, quando a gente cria um grupo e começa a conversar, as coisas ficam mais claras, está ficando um pouco menos difícil, porque a gente está atuando em grupo, em bloco. Então vamos entender um pouquinho, Emerson, o que é o Pelotão Covid-19, quando que surgiu essa ideia, quem é que participa, são só empresários, a gente está falando de pelotão, está falando de guerra, o que é exatamente o Pelotão Covid-19? Eu havia previsto, estava planejado no começo de março, reunir alguns empresários para a gente falar sobre internet, uma forma mais branda, não tinha essa emergência acontecendo. De repente, essa emergência veio, cancelou todos os eventos, todas as ações foram canceladas. E naquela primeira semana houve um blackout, vamos falar assim, né? O pessoal começou a não entender muito para que lado iria. Eu falando com alguns amigos meus, também empresários, eles falaram assim, olha, agora não é hora de cancelar esse projeto, agora é hora de intensificar. E alguém falou, olha, a gente tem que montar, porque isso vai ser uma guerra, a gente tem que montar um pelotão para combater esse negócio. E esse pelotão teve essa dinâmica. O nosso objetivo não é um pelotão contra os efeitos econômicos dentro das pequenas e médias empresas da pandemia, e não especificamente voltado para a área do assistencialismo ou voltado para a área da saúde, né, de falar sobre máscara e tal. O pelotão ele surgiu com esse objetivo, para a gente se juntar, porque, por exemplo, eu trabalho com tecnologia da informação, um outro trabalha com entrega, com logística, o outro trabalha com hotéis. Como a gente pode, utilizar um pouco do que o outro tem para conseguir se manter nesse período? O objetivo foi esse, foi juntar para poder passar em bloco muito mais fácil. O nome pelotão vem da ideia mesmo de ser enfrentamento. E a gente pensou em pelotão porque iríamos fazer pequenas turmas de até no máximo 80 pessoas. Então, nós abrimos um primeiro alistamento, a gente ainda usou esse termo para poder brincar, esse termo, né? Um primeiro alistamento para o primeiro pelotão, para começar um trabalho. Caso tivesse algum interessado depois, a gente montaria um segundo pelotão. Foi por isso que a gente criou, para ficar com turmas mesmo, como um bloco, início, meio e fim.
E nesse pelotão você tem um representante de cada segmento ou você pode ter mais de um representante? Por exemplo, você falou de turismo, eu posso ter mais de 2 pessoas, 2 empresas relacionadas ao turismo que troquem figurinhas ali de como vão se reerguer nesse momento, ou é um de cada setor? Não, a gente não criou critérios de seleção. A gente deixou o pessoal se alistar e conforme o pessoal vai chegando, a gente vai acomodando e verificando, olha, o seu trabalho é mais nessa área, vamos ver onde você pode contribuir e onde também o pelotão pode ajudar você. Então, a ideia sempre é, você contribui com algo e também recebe uma ajuda de uma outra forma, de alguém que tem uma outra informação. Mas a gente não criou essa regra, olha, só pode ter em cada pelotão. Não, a gente está juntando esse pessoal e está acomodando agora, né? Já que a gente está falando de pelotão, de estratégias de economia, enfim, de combate a essa guerra que a gente está vivendo, Emerson, a gente pode elencar quais seriam as armas mais importantes, então, para o enfrentamento dessa crise? A gente fala muito sobre a pandemia, mas eu acho que a gente precisa já começar a pensar na pós-pandemia, né? E quais são as armas, então, necessárias? O que se pensa para a gente tentar passar por esse período que parece ser bem difícil? O que acontece é o seguinte, quando começou a pandemia, quando chegou, foi declarada a primeira etapa da parada inicial, né? Todo mundo falou, olha, houve um desespero pela parte dos funcionários também. Olha, eu não quero vir trabalhar porque eu moro com a minha avó e eu tenho medo de pegar o transporte público, chegar na minha casa e transportar para minha casa. Então, teve um primeiro momento que foi o momento do desespero ali dentro dos escritórios. Eu tenho certeza que no escritório de contabilidade, nós temos o pessoal do pelotão que é da contabilidade, a advocacia, a empresa de software. O primeiro passo a primeira dificuldade foi justamente a lidar com a sua própria equipe. Depois, é óbvio, né? As pessoas precisam continuar vendendo ou gerando, faturando para conseguir manter esses empregos. Só que para você conseguir vender, para você conseguir manter a sua equipe nesse formato, todo mundo em casa, é um desafio muito grande. Então, a primeira abordagem nossa no pelotão foram 2 coisas. Como continuar tendo acesso ao seu cliente externo, né, vendendo ou oferecendo o seu produto, e como lidar com a sua equipe também. Porque você tem lá, por exemplo, eu tenho 20 pessoas que estão em casa e eu tenho que continuar com a operação. Como lidar com esse cenário de home office? Então, a gente dividiu no primeiro momento vendas, né? Seria a parte de comunicação da parte de mídias sociais e o trabalho da gestão de equipe através do home office. Essa que foi a divisão inicial. Dificuldades vocês encontraram? A gente sabe que vocês já fizeram a primeira reunião desse primeiro pelotão, é isso? Já aconteceu essa primeira reunião, certo? Certo. A primeira reunião aconteceu, a gente fez 3 pessoas, eu fui uma das pessoas. 3 pessoas apresentaram alguma solução, porque, por exemplo, quais são os softwares que a gente pode fazer para conseguir ter uma reunião online? Como é que a gente consegue conectar e atender um cliente online? A gente vai usar o Skype, a gente vai usar o Zoom, vai usar o Hangout, vai usar... Quais são as opções, o WhatsApp, que existem para esse atendimento? Quais são as opções para a gente conseguir fazer a divulgação? Então, na primeira reunião, a gente criou 3 apresentações pequenas. Cada participante fez uma, né? O Anderson da Vilaron fez uma, o Ibaé da Move Creative fez a outra, e eu fiz a apresentação final, que foi onde a gente liberou o uso de uma tecnologia nossa para ajudar o pessoal a cuidar da sua equipe em casa. Então, a primeira reunião já aconteceu e a gente fez a abordagem inicial de como lidar com a tecnologia nesse momento tão difícil. De forma gratuita para quem estiver dentro desse pelotão, é isso? Sim. O pelotão não tem objetivo econômico. A ideia do pelotão não é gerar vendas, não é gerar negócios entre as pessoas do pelotão. Isso, se acontecer, perfeito, não é também proibido. Mas a ideia do pelotão é gerar força, pegar ponto forte de cada um e gerar um pouco mais de braços. Porque as empresas de grande porte, Roberta, elas conseguem falar assim, olha, chama o pessoal lá da TI e começa a habilitar home office para todo mundo. Chama o pessoal do marketing e discute como vai fazer a publicação disso. As empresas de pequeno porte, elas não têm essa facilidade de ter departamentos para lidar com isso. Então, nesse caso, todos os pequenos podem deixar de existir
e os médios vão ficar pequenos. A gente sabe das dificuldades que tem. Então, quando a gente junta, fica parecendo uma empresa de grande porte, porque sempre tem ali cada pessoa, cada empresário vira um departamento do grupo, né? Então, o pessoal acaba tendo um pouco mais de força para passar. Então, não é o objetivo de vender entre a gente, né? A pessoa entra no pelotão não com o objetivo de vender, mas entra no pelotão com o objetivo de fazer networking mesmo, né? De conseguir fazer a relação com os outros empresários e obter acesso a outras oportunidades, mas trabalhando como equipe, não como cliente e fornecedor, entendeu? E a gente vai para um rápido intervalo e, na sequência, a gente fala um pouquinho mais sobre economia e estratégia. Não sai daí, eu volto já já, é só um minuto. O ND está de volta e o nosso assunto de hoje é economia e estratégia, como os empresários estão enfrentando as dificuldades impostas pelo isolamento social. E sobre esse assunto eu estou conversando então com o Emerson Rios, que é empresário e idealizador do Pelotão Covid-19. Emerson, a gente está entendendo um pouquinho como é que funciona essa nova estratégia que os empresários têm pensado de forma de um auxiliar o outro, né? Pelo que eu estou entendendo, é isso. E agora eu gostaria de falar um pouquinho sobre a questão do poder público. Vocês acham que o poder público, falando de poder público em que esfera for, deveria ouvir mais os empresários? Como é que você está vendo esse momento, essa troca de informações entre as autoridades, os empresários? A gente está nesse momento falando um pouco sobre a flexibilização da quarentena, qual tipo de comércio vai abrir, o que vai acontecer a partir de agora, a partir de junho. E você acha que essa comunicação com as autoridades está sendo eficiente e suficiente? Eu entendo que a comunicação com as autoridades, ela sempre tem um viés mais voltado para a área final do processo, né? Ou a energia principal que é relacionada são os recursos financeiros. Então, por exemplo, você percebe o governo federal tentando pensar em como liberar recursos através do Banco de Desenvolvimento para pequenos empresários. Você consegue verificar o governo federal, o governo estadual, pensando em como abrir, criar lá uma quarentena inteligente. Você consegue perceber em cada cidade o prefeito pensando em como fazer também para liberar o funcionamento ou não. O que eu consigo enxergar nesse primeiro momento é o seguinte: mesmo que a gente comece a abrir o comércio agora, comece a funcionar, eu acredito que a cidade não vai ser mais a mesma coisa. Então, as pessoas vão ter um pouco mais de receio de voltar ao seu local de consumo ou ao seu local de trabalho. Então, a gente precisa, sim, capacitar ou criar estrutura para que as empresas possam trabalhar nesse novo formato ou nesse novo normal que vai acontecer. Então, a falta de união, né, entre os poderes, entre os níveis de poderes federal, nível poder estadual, municipal, gera um certo choque, uma certa incerteza, e o que a gente tenta fazer aqui é justamente o contrário. Nesse momento de incerteza, o que a gente consegue fazer agora é estabelecer uma união para conseguir passar. Desde o começo, Roberta, quando eu fiz o primeiro vídeo chamando as pessoas para participar do pelotão, eu falei assim: olha, gente, eu vejo que os poderes estão tentando fazer alguma coisa enquanto governo, e a gente está tentando também pensar em algo. Só que os nossos funcionários, nossos colaboradores, eles estão ali dependendo da gente diretamente, né? Então, a gente pode utilizar ou não de algum recurso, algum benefício que vem do governo, mas eles ficam olhando para a gente e falam: e aí, o que vai acontecer com a gente e tal? Então, eu falei: olha, pessoal, vamos nos unir, e a gente não pode ficar esperando o poder público fazer tudo sem que a gente não faça nada, no sentido de tocar e não deixar que isso fique pior do que pode ficar, entendeu? Cada um faz o que está na sua mão, né? O pelotão nunca teve o viés de falar assim: olha, o que tem para poder receber. Óbvio, nós criamos uma plataforma nossa mesmo. Nessa plataforma nós temos lá um mural onde a gente compartilha as notícias, a gente compartilha as informações que vêm de fora. Então, uma pessoa do pelotão percebe que o governo fez uma ação que possa ajudar, ela publica nesse mural e todo mundo fica sabendo, até porque, como eu havia dito, as pequenas empresas elas não têm um braço para fazer um clipping, uma verificação. Está todo mundo, contadores, advogados, todo mundo meio que precisando um ajudar o outro. Então, a gente criou essa plataforma. E se o governo solta alguma coisa, por exemplo, auxílio para redução
da jornada de trabalho para os colaboradores. Mas como funciona isso? Aí alguém vai lá, tem um contador que explica legal como funciona isso mais facilmente. Mas a gente tenta não depender disso, ou aproveitar o que vier e tentar fazer assim, o que a gente pode fazer enquanto empresário, e eu estou dizendo empresário aqui, empresário de médio e pequeno porte. Então, eu gosto mais de falar com o empreendedor do empresário do que o empresário de grande porte, que ele tem um suporte para isso. O pelotão ele foi mais uma coisa para fazer parecer grande um conjunto de pessoas que lideram negócios médios e pequenos. Consegue compreender? Exatamente nesse nicho que a gente está falando dos empreendedores, né, que são os que estão sofrendo muito nesse momento agora de dificuldade, que é essa questão da necessidade de união para se parecer grande, como você falou, né, Emerson? Agora, dentro dessas discussões todas que vocês têm no pelotão Covid-19, se fala, de repente, como lá na frente gerar mais empregos ou, de repente, manter as vagas que hoje se tem? Algum tipo de estratégia nesse sentido? Sim, sim. O que a gente tem conversado inicialmente é justamente sobre isso. Então, por exemplo, o primeiro passo, até eu costumo brincar, né? O primeiro passo para sair de um buraco é parar de cavar. Então, nesse caso específico do momento que a gente está vivendo, que o buraco está se formando em volta, a gente tenta fazer o quê? Olha, o primeiro passo é tentar não demitir ninguém, até para poder conseguir manter o pessoal todo à disposição para essa retomada que vai vir. O que a gente acredita é que nessa retomada não vai ser uma retomada volta ao normal como era, esquece tudo o que aconteceu. Eu acho que todo mundo vai retomar tendo que aprender obrigatoriamente a lidar com essas possíveis situações. Nunca foi tão clara a ameaça externa no nosso negócio. Então agora ficou evidente. Então ninguém mais pode ter o direito de criar alguma coisa ou um negócio sem pensar na ameaça que vem do mundo externo. Então, esse momento, a gente está tentando passar por isso, não tentando demitir. Ainda não tem nenhuma conversa para começar a contratar. A gente não está nesse momento da conversa. Um passo anterior, né? A gente vai para um rápido intervalo e, na sequência, a gente fala um pouquinho mais sobre economia e estratégia em tempos de pandemia. É só um minutinho, eu volto já já. O ND está de volta e o nosso assunto de hoje é economia e estratégia, como os empresários têm feito para enfrentar as dificuldades impostas pelo isolamento social. E sobre esse assunto, então, eu estou conversando com o Emerson Rios, que é empresário e idealizador do Pelotão Covid-19. Emerson, a gente está falando sobre essa ideia inovadora que alguns empresários tiveram, né, para tentar passar por essa pandemia. Já tivemos o primeiro pelotão. Quem quiser participar ainda, vocês ainda estão recebendo soldados para o pelotão? Como é que é? Sim, sim, sim. No começo, nós fizemos o pelotão através da minha empresa, que era o Backside, mas agora a gente reservou um domínio específico para essa ação, chama www.clubeinternet.com.br. Entrando lá, vai ter toda a informação, como se alistar, como para o próximo pelotão, ou entrar mesmo nesse pelotão que está em andamento. Então, está liberado lá, www.clubeinternet.com.br. Você consegue entrar no pelotão. Quem quiser, então, participar de forma gratuita, é só se alistar a isso e vai participar dessas reuniões. Isso, vai se alistar e a gente vai conduzir os treinamentos, as informações a respeito de como ele pode lidar com as mídias sociais nesse momento de crise, como ele pode lidar com o trabalho home office para saber se a equipe dele está trabalhando corretamente, como definir, medir e controlar esse momento. É exatamente isso, é só entrar lá no endereço Clube Internet e se alistar. Agora a gente está falando de um momento muito delicado, né, Emerson, onde a gente está falando de enfrentamento, de um momento tenso, difícil, mas também tem coisa boa surgindo nisso aí. Um desses são essas iniciativas que a gente vê, como o Pelotão Covid, o Clube Internet. Você acha que esse momento de pandemia que a gente está vivendo, além de mudar a forma de pensar das pessoas, você acha que vai mudar também relações trabalhistas, valores e conceitos? Eu acredito que as pessoas vão voltar para suas casas. Então, agora, nós vamos ter que trabalhar numa sociedade conectada. Isso não tem mais volta. Mesmo que tudo volte ao normal, que não é o normal real mais, né? Vai ser um novo normal, a gente vai precisar trabalhar numa sociedade conectada. E isso está acontecendo não na esfera política, na esfera governamental e na esfera
econômica também tem que acontecer, não tem jeito. Vai ser isso vai mudar o comportamento da sociedade, isso eu acredito que vai ser muito bom. No pós-pandemia, isso vai nos enriquecer, sim. Okay, a gente está no finalzinho do nosso programa. Gostaria de te dar a oportunidade, Emerson, de poder fazer um convite para os nossos telespectadores, quem quiser participar, quem quiser conhecer um pouquinho mais do pelotão, das novas práticas que vocês estão fazendo. Isso vale para a Baixada Santista inteira, é isso? Isso vale para o Brasil inteiro. Tem gente do Brasil inteiro no pelotão. Ele não é limitado à nossa região, não. É www.clubeinternet.com.br. Entra lá, se alista, vem fazer com a gente esse momento de união para que a gente consiga passar por essa etapa. Vai passar, fica em casa, trabalha com segurança, mas com gestão, com organização, e depois a gente segue mais forte depois disso, certamente. E aproveita a onda para crescer, né, Emerson? Tem que aproveitar. Exatamente. Emerson, muito obrigada. Muito obrigada pelas suas informações. Sucesso aí nessa empreitada. Muito obrigado. O ND fica por aqui, uma ótima noite para você. Fique agora com o Jornal da Band. Fique bem, fique em casa. Como disse o Emerson, tudo isso vai passar. A gente se vê. Até mais.